Olá, professoras e professores, eu sou a professora Ana Paula Castelo Branco. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do terceiro ano de matemática, texto 9 do livro de orientações para o professor. Nessa sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a receita culinária, que é composta por título, ingredientes, modo de fazer e sua função é ensinar e preparar um alimento. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do Momento Planeta Matemático e do Momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades da BNCC abordadas nessa sequência didática são as EF03MA03, EF03MA07, EF03MA10, que se referem a construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo mental ou escrito, estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta numérica para utilizá-la na ordenação dos números naturais e também na construção de fatos da adição e da subtração, relacionando-os com deslocamentos para a direita ou para a esquerda. Identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas por um mesmo número. Descrever uma regra de formação na sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes. As habilidades do SAEB são as H3 e H9, que se referem a comparar ou ordenar quantidades pela contagem para identificar igualdade ou desigualdade numérica e comparar ou ordenar números naturais. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o Momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, eu investigo o texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, eu investigo o texto. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a leitura do texto apresentado na questão 1, é proposta uma leitura coletiva. Orientem os alunos que procurem seguir o mesmo ritmo. É importante ressaltar que a leitura silenciosa é de grande importância e não deve ser desprezada, podendo, portanto, ser realizada anterior à leitura coletiva. A proposta para a resolução da questão 2 é individual. Aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientação para o planejamento, que contempla a resolução da questão 3. Orientem os alunos na composição sugerida para a formação de duplas e peça-lhes que comparem as respostas dadas. Esse é um momento interessante para possibilitar aos alunos o desenvolvimento de confiança entre eles, contribuindo para que incentivem uns aos outros em seus processos de aprendizagem. Valorizem essa etapa. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 4. Durante a resolução da questão 5, destaquem para os alunos que compartilhar as estratégias que acreditam poder levá-las às respostas é tão importante quanto encontrarem a solução do problema. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 6. Vamos agora iniciar o Momento Planeta Matemática.
O Momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com um ícone "Quer saber mais?", que apresentam uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente algumas caixas de material dourado. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica e prática, na qual eles solucionarão situações e problemas utilizando as operações matemáticas. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a formação das duplas, se desejarem, indique aos alunos como deverão formar aos pares. Destaquem que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Durante o compartilhamento das respostas, ressaltem para os alunos que não preocupem-se em acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução da questão 1, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Como a proposta para a resolução dos itens A, B e C da questão 2 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Durante a resolução do item D, incentivem os alunos a expressarem suas compreensões sem restrições. A proposta para a resolução das questões 3 e 4 é individual. Dessa forma, as respostas dadas pelos alunos possibilitará que vocês, professores, observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre os conteúdos estudados. Durante a correção, aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não fizerem. Realizem as intervenções que julgarem necessárias. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente folhas de papel sulfite e canetinhas hidrográficas. Esses materiais serão utilizados pelos alunos em uma atividade lúdica, na qual será estudado o conceito de triplo. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a resolução da questão 1, é proposto que a realize nos trios já formados anteriormente. Portanto, se desejarem, indique aos alunos como serão compostos. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada trio e os incentivem a compartilharem seus conhecimentos. Realizem intervenções apenas se for necessário. Durante a correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Durante a resolução da questão 2, incentivem os alunos a expressarem suas compreensões sem restrições. A proposta para a resolução dos itens A e B da questão 3 é individual. Aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. A proposta do item C orienta que os alunos comparem as respostas dadas com um colega. Esse é um momento interessante para possibilitar aos alunos o desenvolvimento da confiança entre eles, contribuindo para que incentivem uns aos outros em seus processos de aprendizagem. Valorizem essa etapa. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 4. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente 4 caixas de blocos lógicos. Esse material será importante para auxiliar os alunos na resolução de situações e problemas que envolvem cálculos matemáticos. Essa atividade será realizada em grupos, portanto, é importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, além de cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem esse momento para observar como os alunos lidam com essas questões.
Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 1 é individual, aproveitem esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e como cada um deles tem consolidado os conteúdos estudados. A proposta das questões 2 e 3 é em dupla. Se desejarem, indique aos alunos como será composto os pares de acordo com os objetivos que traçaram. Destaquem para os alunos que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Durante o compartilhamento das respostas, ressaltem para os alunos que não preocupem-se em acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Finalizem as atividades seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. No ícone Quer saber mais? É apresentado um QVL, importante recurso matemático usado para exemplificar as ordens e as classes, possibilitando a identificação das diferenças entre esses conceitos. Explique o conteúdo abordado e, ao final, certifiquem-se de que os alunos compreenderam. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para as questões 2 e 3 é em trios, portanto, se desejarem, indiquem aos alunos como serão compostos. É importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Durante a demonstração das respostas, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisão. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como um referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar algum desses conteúdos. Sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um sino, filipetas de papel, contendo as questões propostas na atividade. Esses materiais serão utilizados em uma atividade lúdica, na qual os alunos poderão demonstrar os saberes construídos no percurso dessa sequência didática. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A resolução para as questões propostas é individual. Aproveitem para observar se os alunos consolidaram ou não as habilidades trabalhadas. Caso percebam alunos com dificuldades, esclareçam as dúvidas individualmente e, posteriormente, planejem novos direcionamentos interventivos para a turma. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 9. Até o próximo vídeo!